Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu considero o maior problema atualmente do Brasil, que é a inversão da nossa pirâmide etária, a perda do bônus demográfico. Se você não sabe, o bônus demográfico é quando nós temos mais pessoas nascendo do que pessoas no topo da pirâmide etária. Uma pirâmide etária perfeita vai se assimilar a mais ou menos um triângulo equilátero, onde eu tenho mais pessoas na base e menos pessoas em cima. Eu quero mostrar como é que está a pirâmide etária do Brasil para você. Ela está exatamente desse jeito. Atualmente nós temos a maior população concentrada em 40 a 44 anos. Se eu somar 30 a 39 e 40 a 44, essa é a maior densidade populacional de todas, tá? Eu tenho mais pessoas nessa faixa etária do que pessoas com 10 a 19 anos. Isso é força de trabalho jogada no lixo. As consequências disso para a economia são brutais. Os imóveis caem, as empresas perdem rendimento, o Estado também, infelizmente, senhor Fernando Haddad, perde a capacidade de arrecadar e a economia, para crescer, depende que outros povos venham a morar nessa nação. O que ainda, para venezuelanos, para colombianos, é interessante. No entanto, o Brasil está se alimentando não de um bom ambiente de negócios, mas sim da desgraça de ambientes de negócio ao seu redor. O único motivo que faz alguém vir residir no Brasil é o estado em que ele se encontra é muito pior do que o estado que ele pode aproveitar no Brasil. E eu, você, os nossos vizinhos, os americanos e até os europeus, eles sabem que o Brasil não é um país bom, mas é melhor do que muitos outros. Esse problema não acontece só no Brasil. No entanto, quando eu vejo a pirâmide etária do Brasil, eu tenho uma população pico estimada de 220 milhões em 2040. Enquanto, se eu olho, por exemplo, a população dos Estados Unidos, a previsão é que eu tenha um crescimento contínuo da população até no mínimo 2100. Isso já não pode mais ser observado na pirâmide etária brasileira, que em 2100 a nossa população seria mais ou menos a que foi em 1985, mais ou menos 163 milhões de habitantes. Tá? Eu bato o pico em 2040 com quase 220 milhões e me afundo depois. Isso já pode ser sentido na mão de obra. Se você, por exemplo, está numa cidade do interior do Brasil, você provavelmente está com dificuldade para contratar algum funcionário que vai trabalhar com algo físico, tanto na construção civil quanto no segmento elétrico, em todas essas áreas. E o que eu acho mais nítido, né? A baixa produtividade do brasileiro, da economia no geral, mas principalmente do brasileiro. O brasileiro, ele tributa mal a população, ele tributa itens importados ao qual ele nunca vai fabricar e nem tem potencial para isso. Isso compõe preço de produtos e faz com que tudo se encareça, não só o produto importado em si mesmo, mas tudo que deriva daquilo. Uma máquina nova para construção civil que iria agilizar o processo por ser tributada, transfere mais preço aos imóveis. E esse custo é exponencial, principalmente agora com a reforma tributária. E eu, sinceramente, não vejo como isso pode melhorar politicamente. Apesar disso estar acontecendo em todos os países, isso é uma tendência normal, tá? Eu não tenho uma perspectiva de mudança dessa pirâmide etária no Brasil, enquanto eu tenho uma expectativa de mudança dessa pirâmide nos Estados Unidos, e é isso que essa curva aqui aponta. Quando eu olho para o Brasil, a coisa está bem complicada. Eu não acredito que uma política pública venha a mudar isso, tá? Eu não acredito que o Estado brasileiro possa influenciar qualquer coisa ou até melhorar a vida das famílias para que elas tenham mais filhos, ou até que um jovem em idade de 20 a 30, 40 anos consiga mais condições para crescer a família. O que eu acredito é que o Estado brasileiro precisa urgentemente diminuir ou acabar. O Estado brasileiro está condenando a população à pobreza a cada dia em que ele existe.
Não dá mais para conviver com o que vocês chamam de Brasil. Em Portugal, isso é muito mais nítido. E a gente caminha para o mesmo buraco. Eu tenho clientes portugueses, eu entendo Portugal. Eu gosto de Portugal. Mas economicamente, Portugal está falido. Assim como o Brasil tende a falir. Não há como você inverter essa curva ou fazer algo pela população ou pela economia se você não tiver uma mudança abrupta do regime econômico. Uma flexibilização, eu digo que uma pílula liberal extrema em todos os assuntos envolvendo o governo. Ou você tem a destruição do que vocês entendem como governo e o estabelecimento de outra coisa mais funcional e direta. Um regime mais suíço, quem sabe, eu não quero dar um palpite nesse vídeo. Isso é o que mais assusta. Não há como eu ter uma pirâmide etária disfuncional e ainda ter aumento do preço dos imóveis. Se eu penso em investimento, salvo em algumas regiões específicas do Brasil, como Balneário Camboriú, São Paulo, enfim. Não há como eu apostar que o Brasil vai ter um aumento de produtividade. Se o meu negócio depende dessas coisas, eu remodelaria ele. Eu estou frequentemente falando sobre isso e outros aspectos da economia brasileira e até internacional no Ripples Hub. E é com base nisso que você deve basear a tua estratégia de negócios. Se você quer entrar para o Hub, tem um link aqui abaixo nesse vídeo. Se você precisa de uma consulta para falar sobre a tua empresa, sobre a tua alocação familiar, sobre o teu modelo de negócio, tem um link aqui de uma consulta onde você fala diretamente comigo. Todo o valor dessa consulta pode ser descontado em outros produtos Ripples. Se você pretende abrir uma offshore, tem um link aqui abaixo desse vídeo. E se você quer negociar cripto com uma plataforma sem QIC, que sabe o que está fazendo, inclusive nós participamos dessa exchange, eu estou deixando um link aqui da Oxygen Exchange, onde nós podemos garantir a tua segurança. Um abraço, até semana que vem.